Bom dia, a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? É uma honra, uma grande alegria estarmos reunidos, véspera de Natal, dia 24, que Deus esteja abençoando cada família aqui representada. Já quero adiantar o meu Feliz Natal, não nos veremos até domingo que vem, mas que o Senhor continue abençoando cada família, um Natal, um ano cheio de paz, saúde, alegria, contentamento, e também cheio da presença do Senhor. Porque se faltar tudo, mas não faltar o Senhor, então não faltou nada. Glória a Deus por isso, tá bom? E só para lembrar, hoje não teremos nosso culto da parte da noite, por causa da virada véspera de Natal, e domingo que vem também não. Então, apenas o culto pela manhã. Então, depois de hoje, nós nos encontramos domingo que vem pela manhã, tá bom? Me ajude aqui, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 38 ao 41. Já comemoramos o Natal, domingo que vem, então hoje podemos pregar Reis. 2 Reis 4, 38 ao 41. O tema de hoje se chama, ou melhor, uma pergunta, né? O que você tem na panela? Essa é a pergunta que vamos responder hoje. O que você tem na panela? Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versos 38 ao 41. Diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã de louvor, adoração, e que já pudemos, Senhor, sentir a tua presença nesse lugar. E nesse momento tão especial, oramos, Senhor, pela tua palavra que foi lida e que será pregada agora. Usa o pregador, a despeito dele, das suas emoções e limitações. Mas usa, Senhor. Fala conosco nessa manhã de véspera de Natal. O ano já está acabando, mas cremos que o Senhor ainda tem algo a nos falar. Então fala conosco, Senhor, e que seja o teu nome glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, esse é o terceiro milagre do capítulo 4 de 2 Reis. Um capítulo mais do que especial, é um capítulo de milagres. A gente tem falado que o que une todos esses 4 milagres que vão ocorrer no capítulo 4 é o tema da provisão. E mais que isso, em cada um desses milagres a gente pode observar que sempre que Deus interveio em cada situação, uma mais diferente do que da outra, mas em todas elas, Deus veio e agiu a partir de alguma coisa que eles já tinham. Em outras palavras, ensinando a eles trabalhar com o que já tinham, ou com o que tinham. Bom, mais ainda, a gente também tem visto que os contextos são um pouco diferentes. Inicialmente vimos uma viúva, depois uma mulher casada. Primeiro uma mulher pobre, depois uma mulher rica. E essas diferenças vão ensinando para a gente que o nosso Deus, que é Senhor dos exércitos, também é o defensor da viúva. O Deus dos pobres também é o Deus dos ricos. Nosso Deus provê para todos os contextos, em todas as situações. A primeira mulher precisava aprender a depender da comunidade, mas a segunda mulher precisava aprender a depender de Deus. E foi assim que Deus veio à vida delas e mudou a situação. Isso não é diferente com o nosso texto. O contexto muda drasticamente. A gente sai da casa de 2 mulheres
para uma espécie de escola de profetas, o que hoje a gente chamaria de um seminário teológico. Aqui, aproximadamente 100 homens em Gilgal. E aqui vai acontecer esse milagre. O que todos eles têm em comum é essa crise que se instalou no Reino do Norte, que aqui é denominada uma grande fome atinge a região. E aqui a gente já começa a pensar algo especial. A crise que atingiu as mulheres também atingiu os profetas. Ninguém está isento dela. Essa crise veio para todos. Mais ainda, diferente daquelas mulheres, elas eram o que a gente pode chamar de irmãos e irmãs leigos, amadores até, pessoas humildes da fé. Mas aqui o contexto muda de configuração. Por quê? Estamos no meio de estudiosos. Como eu disse, uma espécie de seminário de teologia. Em outras palavras, irmãos, uma escola de profetas. E o que mais um profeta, pelo menos naquele período em Israel, era treinado para fazer? Lidar com crises. Então eu vou chamar aqui em vários momentos de os profissionais da crise. E a pergunta que nós vamos responder nessa manhã é essa: como que os profissionais da crise lidaram com a crise? Essa é a pergunta. Por isso, a lição que vamos aprender hoje é: o nosso Deus age tanto pelo sobrenatural quanto pela ordem natural. Por isso, a necessidade de estarmos preparados para transformar crise em oportunidade e não em tragédia. Preparados para reconhecer o perigo e aptos para transformar o veneno em alimento. Esse é o resumo de hoje. Bom, vamos ao primeiro tópico. Uma crise para todos. Me acompanhe, verso 38, na primeira parte desse verso. Diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região, quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele. O nosso texto começa dizendo que Eliseu está fazendo um exercício de retorno. Depois de alguns anos iniciado seu ministério, o ministério já aprovado e testado, já conhecido já em toda a região. É possível que a fama de Eliseu chegou muito antes dele, mas agora ele retorna para Gilgal. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque quando Eliseu, a última vez que Eliseu esteve em Gilgal, a situação era totalmente diferente, pelo menos por 3 aspectos. Primeiro, lá no capítulo 2, quando Eliseu saiu de Gilgal, Eliseu ainda não era profeta, pelo menos ainda não intitulado, empossado. Eliseu era discípulo de profeta. Então, quando os alunos de Gilgal viram Eliseu saindo, eles se despediram de um discípulo, o auxiliar de Elias ainda. Mas agora ele retorna como um profeta, testado e aprovado por Deus. Segunda diferença, quando Eliseu sai de Gilgal, os profetas ainda estavam debaixo de uma perseguição direta do reino. Vocês vão lembrar, iniciada por Acabe, Jezabel, continuada pelo seu filho Acasias. Os profetas, nesse tempo, estavam vivendo meio que escondidos, de forma clandestina, alguns vivendo em cavernas, sendo sustentados por outros. Esse era o contexto na época de Elias. Mas os irmãos lembram, logo no capítulo 3, no início do ministério de Eliseu, Eliseu ajuda o rei Jorão agora a vencer uma batalha. É muito provável que isso tenha mudado o clima em Israel. Saímos então de uma perseguição direta aos profetas, ao ponto de, nesse capítulo, Eliseu oferecer à mulher sunamita: eu quero te ajudar. Vem cá, você quer que eu interceda ao rei por você? Ou ao comandante do exército? Mostrando que provavelmente Eliseu tinha contexto ali. Mostrando que essa perseguição, esse ódio, tinha pelo menos diminuído. Não que a idolatria passou, irmãos. Não que o pecado passou. Não. O reino continua em crise séria. Mas pelo menos essa perseguição direta diminuiu. Mas em terceiro lugar, se a perseguição acalmou um pouco, os discípulos não têm nem tempo para comemorar. Já vem uma grande fome sobre eles. Lá no capítulo 8, mais à frente, essa fome será explicada como um juízo enviado por Deus ao reino do norte. Então, irmãos, veja, é uma fome que não vem por causas naturais, vem pelas mãos do próprio Deus, aquelas pessoas. Mas a pergunta inicial que a gente pode fazer aqui é: por que que uma escola de profetas, cheia de homens de Deus, e outros remanescentes, como já vimos nesse capítulo, estão passando pela mesma crise, que é uma espécie de punição de Deus
para os ímpios em Israel. Em outras palavras, por que o crente está sofrendo um juízo que é para o ímpio? Irmãos, tem uma resposta que a gente pode dar aqui. Porque enquanto Deus castiga os ímpios, Ele fortalece a fé dos crentes. E isso, irmãos, é notório. Em 2000 anos de história da igreja, nós vemos em vários momentos Deus enviar juízo parcial. A gente viu há pouco tempo, pandemia, assolou a todos, crentes, não crentes, velhos, jovens, pobres e ricos. Veio sobre todos nós. E aí, irmãos, a gente vai sentar e reclamar? Não. A gente vai entender que enquanto Deus está falando alto para ouvidos surdos, Deus também está fortalecendo a fé da igreja. Bom, é isso que nós pensamos em primeiro lugar. Deus estava ensinando o que é que o profeta, profissional da crise, deveria fazer. Eles estão lá, protegidos em sua escola, mas e agora? Qual a resposta que eles vão dar? Como eles vão usar essa situação, inclusive para fazer o povo se arrepender? Ei, estão vendo a fome? Isso veio de Deus. Vocês precisam se arrepender. Enfim, o que será que eles vão fazer? Transformar crise em oportunidade? É o que veremos. Segundo lugar, se vem uma crise para todos, a resposta é uma solução natural. Veja o finalzinho do verso 38 que diz: ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Bom, irmãos, vamos imaginar aqui, Eliseu está voltando para Gilgal depois de muito tempo, ele é um grande profeta já renomado em toda a região, é o grande sucessor de Elias, só que estamos no meio de uma grande fome. Esses homens receberam Eliseu da melhor forma que puderam, claro que sem comida, mas eu quero imaginar aqui a expectativa que estava no coração deles. Imagine você, estamos reunidos, mais de 100 pessoas, em um lugar chamado escola, e uma grande fome assolou a região, inclusive a gente. Estamos com fome, aquela fome que dói lá o fundo do estômago. Estamos com fome, mas vem a notícia, Eliseu está chegando. Junto com a notícia, todas as histórias recentes. Ele multiplica o azeite da viúva. Através dele, um filho é dado para uma mulher que não podia mais ter filho, e esse filho morre e é ressuscitado. O que mais ele não poderia fazer com a gente? Então, irmãos, a expectativa estava alta, Eliseu vai chegar, a fome vai cessar. O que a gente tem aí? Tem um pouco de farinha, não se preocupa, ele vai multiplicar a farinha. Era com certeza isso que estava passando pela cabeça dele. Só que Eliseu chega, com certeza bate um papo, o texto diz que eles estão sentados ao redor, estão conversando, e estão dizendo, Eliseu, está tudo bem, só o problema é a fome. E Eliseu vai atingir a necessidade dele. Mas olha como é que Eliseu resolve o caso. Inicialmente não há uma oração, não há um milagre caindo do céu. Eliseu simplesmente diz assim, eu tenho a solução. A gente vai fazer um sopão cata tudo. Já ouviu esse sopão? Aquele sopão que você pega tudo que está na geladeira, as sobras de comida, coloca na panela, ferve a água e vamos embora. Irmãos, a solução foi um ensopado. E talvez alguém até disse, mas tem pouca coisa aqui. Aí, provavelmente ele falou, olha, então vocês vão lá no campo, catar legume, erva, o que vocês encontrarem. Vai ser um sopão de legumes e ervas. Eu imagino eles pensando e olhando um para a cara do outro, dizendo assim, poxa, mas peraí, será que ninguém aqui pensou nisso? Será que ninguém aqui poderia ter pensado numa solução tão fácil? E a gente com fome até agora? Bom, até aqui nada de extraordinário, nada. Mas isso, irmãos, nos ensina, já inicialmente, que às vezes a gente está esperando pelo sobrenatural quando a solução está ao alcance do nosso braço. Aqui, nesse momento, não faltou oração, faltou trabalho. Essa é a primeira lição que esses discípulos precisam aprender. E aí, então, a solução é colocada em prática. Eliseu chama o seu servo, provavelmente Geazi, o mesmo Geazi, né? Que já vem protagonizando alguns tropeços. Eliseu chama esse servo e fala assim, olha, você é o cozinheiro hoje. Prepara a panela, os jovens vão buscar o alimento, o legume, seja lá o que for, e você vai fazer o ensopado. O texto continua, verso 39. Um deles foi ao campo a apanhar legumes,
encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos, encheu deles o seu manto, quando voltou, cortou em pedaços, colocou no caldeirão, e embora ninguém soubesse o que era. Aqui está, irmãos, solução colocada em prática. Foram para o campo. Eles acharam, irmãos, até talvez foi uma surpresa. Vamos para o campo, não vamos achar nada. Será que ninguém aqui em Israel teve essa ideia? Já devem ter colhido tudo, não tem mais nada. É seca, fome. Mas a surpresa é que eles acham. Eles acham uma espécie de planta trepadeira que dá no chão, tipo melão e melancia. Inclusive esse fruto, o colossíntida, ele se parece muito com um melão. Ele tem o formato de um melão, só que do tamanho de uma laranja. Então a aparência dele, se você pesquisar na internet, é de um fruto realmente. Algo suculento, talvez doce, não sei. Foi o que eles pensaram ali. A gente não conhece, mas parece comestível. E o texto diz que eles encheram o manto, ou seja, tinha em abundância. Começaram a colher aquele negócio todo, pegaram, e talvez até o humor mudou. Porque quer ver a gente ficar irritado é com fome, né? Eles foram tristes, cabisbaixos, voltaram até cantando um hino, festejando. A alegria está no coração. No caso aqui na barriga, né? E aí voltaram felizes. Vamos voltar. A gente conseguiu achar. Bom, o texto diz que quando eles chegam, corta tudo, dá na mão de quem? Geazi, olha, o especialista. Ele coloca no caldeirão e faz a comida. E o texto é taxativo, irmãos, presta atenção. Embora ninguém soubesse o que era. Então ninguém tinha conhecimento do que era aquilo. Vamos colocar, vai dar certo. E aí eles começam a servir todo mundo. O texto diz, verso 40, que o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Qual é o problema? A colossíntida, essa espécie de fruto, ela é venenosa. Ela tem um teor altamente laxativo. Ou seja, se a gente comer um fruto sequer, a gente vai ter náuseas, vômitos, diarreia e efeitos quase que imediatos. Foi exatamente o que aconteceu. Eles estão servindo os 100. Antes do último prato chegar ao último homem, os primeiros já estão sentindo os primeiros efeitos. Talvez um gosto amargo na boca, ao ponto que os primeiros vão gritar, homem de Deus, a morte na panela. E aí, irmãos, como eu disse, uma tragédia inesperada. Bom, a gente aprende inicialmente que boa intenção não é suficiente para resolver grandes crises. Esses homens todos tinham boas intenções. O que ferveu a panela e o que foi buscar alimento. Mas não é suficiente. Que ignorância pode matar e até acelerar o processo da crise, transformando crise em tragédia. Tem 3 coisas aqui que eu já posso observar sobre esses profissionais da crise. 3 coisinhas. Primeiro, eles não sabem trabalhar com o que têm. Quando Eliseu dá a ordem de fazer um sopão, e provavelmente essa ordem se estende a recolher algumas coisas, a ordem é, vocês precisam aprender a trabalhar com o que têm. É a mesma ordem que vem sendo dada em todo o capítulo 4. Eles não sabem. Segundo, eles não conhecem a vegetação local. Aí você fala assim, pastor, mas para que isso é importante? Os caras são seminaristas. Eles são discípulos de profetas. Tudo bem. Mas a ordem não é, vai buscar erva lá em Jericó. A ordem é, busca erva em Gilgal. Eles tinham que conhecer. E se não conhecessem, que é o meu caso, eu perguntaria a alguém até saber o que eu estou comendo. Imagina que alguém fala para você assim, vai lá no campo e colha cogumelos para mim, para eu fazer um ensopado aqui. Você conhece todos os cogumelos? Não. O que você faria? No mínimo, a gente perguntaria a alguém que conhece. Bateria na casa de alguma senhora, alguma mulher experiente, algum homem, cozinha, sei lá. E você perguntaria, o que é isso? Irmãos, ignorância mata. Grava essa frase. Terceiro, eles não possuem poder para resolver a tragédia que eles mesmos criaram. Talvez isso seja o mais grave. Porque a solução era simples, eles complicaram o processo. A crise se transformou em tragédia. E aí vem um grito no meio da multidão, homem de Deus, mas peraí,
Eu concordo, Eliseu é um grande homem de Deus. Mas a gente está no meio de outros homens de Deus. Mais de 100, vai dizer o texto. Uma escola de profetas. Homens que viviam integralmente para o serviço do reino. Ah, irmão, como é que pode? A tragédia que nós criamos, a gente não consegue nem resolver. Bom, parece que os profissionais da crise estão perdidos no meio do caminho. Mas em quarto e último lugar, uma solução sobrenatural. Veja o verso 41. Até aqui nada de sobrenatural, a partir daqui sobrenatural. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Duas coisas aqui bem rapidinho. Primeiro, Eliseu, de novo, pede um elemento que ele já tem. Me deu um pouco de farinha. Um pouco de farinha a gente tem. Você está entendendo? Primeiro, ele pede algo que ele já tem e transforma isso em antídoto para o veneno. Aqui, irmãos, um parênteses. Antes da gente querer especular como é que a farinha purificou a sopa, né? Tirou o poder do veneno e etc, etc. Não há especulação aqui. Isso se trata de um milagre poderoso de Deus. Não há o que explicar. É o mesmo milagre, né? Guardado ali as proporções, quando o primeiro milagre de Eliseu, lá atrás no capítulo 2, quando ele foi o canal para purificar as águas de Jericó. E lá ele pediu um pouco de sal e jogou na água. É a mesma coisa. O ponto aqui é milagre sobrenatural de Deus. O mesmo Deus que purificou a água, agora está purificando o ensopado. Está retirando o veneno, transformando o veneno em alimento. Ponto final. É milagre. Mas a segunda observação que eu faço com vocês é o seguinte: se sou eu ali, e alguém grita morte na panela, e eu pergunto: o que vocês fizeram? A gente colheu um negócio aqui, mas parece que o negócio é venenoso. A primeira ordem que eu dou é o quê? Joga essa sopa fora. É ou não é? É a primeira ordem que eu dou. Vocês cozinharam veneno, rapaz, deita isso aí, joga fora. E aí eu vou perguntar: o que vocês têm? Tem um pouco de farinha. Então tá bom, então eu vou orar para Deus multiplicar a farinha. Vou fazer bolo e pão para todo mundo. Né? Solução fácil. Mas não foi isso que Eliseu fez. Eliseu pegou o caldeirão e no mesmo caldeirão onde havia morte, ele deitou a farinha para a morte se transformar em vida. Bom, eu creio, irmãos, que tudo isso é um símbolo poderoso para nós. É um símbolo poderoso porque a gente tem uma crise que atingiu a todos, a gente tem obreiros perdidos, e a gente tem obreiros que, ao invés de servir a comunidade com alimento, com cura, com bênção, com alegria, estão servindo a comunidade com tragédia. Imagina, só por um momento, se esse ensopado é distribuído entre a comunidade de Gilgal. Graças a Deus que ficamos aqui na escola de profetas. O problema surgiu e foi resolvido ali. Mas imagina que Eliseu desse a ordem: vamos fazer 2 panelas, 2 caldeirões. Vamos alimentar o povo aqui, mas vamos alimentar o povo lá. Dá a ordem para os rapazes. E aí eles fazem, né, essa sopa venenosa e dá para o povo. O que você acha que o povo pensaria da escola de profeta? Depois de comer e se sentir mal, sentir o gosto da morte na boca, o que você acha que eles vão pensar? Nunca mais escola de profeta. Nunca mais eu chamo esses caras de profeta. Porque se eles não conseguem, não têm a capacidade de lidar com uma crise e uma solução tão simples assim, como é que eu posso confiar minha vida a eles? Como é que eu posso ouvir o que eles têm para falar? Como é que eu vou ouvir a pregação desses caras? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que esse texto fala para nós hoje. Só que ele fala para nós, irmãos, com uma diferença gritante. Lá não aconteceu isso, mas aqui aconteceu. Eu acredito que o nosso contexto hoje, e o texto fala para a gente, mas o nosso contexto é muito pior do que a escola de profetas. Porque no nosso contexto, a tragédia que nós mesmos criamos não ficou contida na escola. Ela foi servida para a comunidade, através da internet, através da televisão, através das megas igrejas que temos por aí.
Como você acha que as pessoas lá fora olham para nós aqui dentro? Como profissionais da crise? É a nós que eles vêm buscar em um momento de necessidade? Sim, muitos deles fazem isso. Mas imagina que, no momento da necessidade, eles procuram vocês. E ao invés de ajuda, a coisa piora. É assim que muitos deles estão lá fora. Por culpa nossa. Por isso a pergunta é, o que você tem na panela? E aí, irmãos, vamos lá. Então, diferente deles, além de solucionar a crise, a gente tem que recuperar nossa credibilidade. E para recuperar nossa credibilidade e se preparar para as crises que ainda estão por vir, eu não vou nem falar como é que a gente agiu na pandemia, né? Não precisa nem falar. Mas era igualzinho o cenário aqui, um bando de barata tonta. Até batismo por invenção a gente inventou. E por aí vai. Mas bom, vamos seguir. 3 coisas que esse texto nos ajuda a recuperar nossa credibilidade enquanto a gente se prepara para crises futuras. Primeiro, precisamos aprender a usar o que temos para transformar crise em oportunidade. Uma lição muito simples, irmãos, mas que às vezes passa desapercebido. Veja, estamos no capítulo 4 de 2 Reis. E de novo, Deus usou, ou melhor, a viúva, né, tinha o azeite. A sunamita tinha os recursos. Os profetas do texto tinham a farinha. E o homem desconhecido, que ainda vai aparecer no nosso texto, tinha os pães. Deus fez milagre em todos os textos, mas ele usou uma coisa que eles tinham. Em outras palavras, o que Deus já tinha dado para vocês. Então o problema não é o que a gente não tem. O problema é confiar naquilo que já temos. Ah, pastor, mas o que nós temos é muito pouco. Mas a gente viu que quando toda a vizinhança doa vasilhas, o milagre acontece. A gente pode entender que o pouco é pouco para mim, mas é muito para Deus. Talvez você já ouviu a seguinte frase: faça o possível para Deus. Ou melhor, faça o possível para que Deus possa fazer o impossível. Você já ouviu essa frase? Ou então aquela frase assim, Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Então, o que você pode fazer, faça. Bom, irmãos, há verdade nessa frase. De certa forma, essa frase é verdadeira, porque realmente, como eu disse, inicialmente eles estavam esperando o sobrenatural, mas eles podiam ter resolvido o problema. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar a fé em prática. O trabalho, o esforço, a inteligência para funcionar. Muitas vezes, tem coisas que estamos esperando acontecer, mas que a gente tem gerência sobre aquilo. Ok, isso está certo. Mas existe também um erro nessa frase. Imagina, irmãos, presta atenção, se Deus só fizesse o que a gente não pode fazer. Significa que 100% daquilo que você pode fazer deveria ser feito, porque se você não fizer, pronto, está arruinado. E eu pergunto aqui, alguém aqui dentro conseguiu em sua vida fazer 100% das coisas que você tinha para fazer? Obviamente que não. Por isso colhemos tantas consequências, tantos desastres, tantas tragédias. E graças a Deus, porque essa frase não está certa. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus é tão abundante que Ele faz, inclusive, aquilo que a gente deixa de fazer. Ele nos move, Ele nos incomoda. Ele manda o profeta de fora dizer assim, ei rapaz, faz a sopa, resolva isso. Isso já é graça, irmãos. Em outras palavras, se Ele deixasse a gente sozinho, estaríamos arruinados. Mas ainda tem um outro ponto aqui. Se é verdade que fazemos o natural e Deus faz o sobrenatural, então vimos que Deus tem agência sobre o natural, mas nós também temos agência sobre o sobrenatural. Porque parece que se eu fizer o natural, Deus vai fazer o sobrenatural. Não é assim que funciona, irmãos. Nós temos gerência no sobrenatural. Sabe o que significa isso? Quando a crise aperta, não há solução, não há quem buscar, não há o que fazer. A solução não está mais ao alcance do braço. Tem morte na panela. Só Deus pode fazer. Sabe o que significa isso? Sabe o que acontece aqui? É a hora que o profissional da crise vai manter a calma, com o coração em paz,
Ele vai reunir a família, ele vai reunir a igreja, ele vai reunir os vizinhos e vai dizer assim: calma, tem um Deus no céu que pode todas as coisas. Você entende isso? Nesse momento em que você acalma o povo e você diz assim: vamos a Deus em oração, vamos buscá-lo, porque se é impossível para mim, nada é impossível para Deus. Por isso, irmãos, Deus vai usar o que você tem, inclusive a tua pequena fé, para resolver esses problemas. Mas talvez você diga: pastor, minha fé é pequena. Eu nunca lidei com um problema desse tamanho. Eu nunca enfrentei coisas assim. Ei, você não precisa de uma grande fé. Você precisa de uma fé pequena, que Ele vai fazer brotar uma grande árvore de bênçãos para você e para sua família. É pela graça, nunca foi pela tua força. Mas infelizmente, irmãos, erramos quando não levamos os nossos problemas e ansiedades a Deus em oração. Erramos quando não buscamos o conselho de Deus na palavra de Deus. Imagine essas pessoas vindo até nós em crise e fazendo perguntas. Erramos quando não abrimos a Bíblia e lemos para elas. Erramos quando não socorremos os nossos irmãos. Nos esquecemos dos de perto e às vezes até nos preocupamos com os de longe. A gente precisa transformar crise em oportunidade. Segundo lugar, ignorância mata, mas o conhecimento liberta. A gente viu que um grupo de homens, de profetas, de alunos, colheram um fruto venenoso, deram para um camarada cozinhar que não conhecia nada. E a tragédia é que isso se transformou. Sabe por quê, irmãos? Ignorância mata. Para a gente avançar rápido aqui, olha só que interessante. Quando a gente fala ignorância mata, eu tenho certeza que eu não estou falando para a gente que celebra ignorância. Mas eu tenho certeza, irmãos, que hoje no Brasil, a gente vive a cultura da ignorância. Ainda vivemos. Aí você diz assim: ah, pastor, mas a gente tem internet. A gente tem os podcasts. Hoje. A gente tem os livros digitais. Ok, mas isso não adianta nada. Porque a gente pode ler tudo isso, a gente pode ouvir tudo isso, mas ainda vivemos na cultura da ignorância. A cultura da ignorância é tão grande que nós vivemos coisas que, por exemplo, coaches ensinaram em podcasts. A cultura da ignorância é tão grande que a gente celebra o tempo da ignorância. Eu lembro quando eu estava no seminário, metade da turma dizia isso. Lá no segundo ano, mais ou menos. Ah, como era bom quando a gente não conhecia nada disso, né? Como era bom quando a gente não sabia sobre esses debates, esses temas todos, toda essa discussão, toda essa história da teologia. Como era boa essa época. Cultura da ignorância. Como se o tempo da ignorância fosse melhor. Sim, eu posso até reconhecer que você não tinha tanto trabalho intelectual. Mas, irmãos, quanto mais conhecimento, mais proximidade. Quanto mais a gente vai conhecendo a Deus e a palavra de Deus e as doutrinas de Deus, mais perto a gente vai chegando dele. Então, como é que eu posso celebrar o tempo da ignorância se agora eu conheço mais e tenho mais de Deus? Entende? Eu não vou nem dizer aqui, né? A letra mata e o espírito vivifica. Nem vou dizer esse argumento. Porque eu sei que você sabe que o que mata é a falta de conhecimento e não muito conhecimento. Mas veja, talvez você não seja essa pessoa que celebra a ignorância ou acredita que a letra mata. Mas talvez você seja só aquela pessoa que foge da EBD. Ou talvez você seja aquela pessoa que agoniza num sermão expositivo. Que se pergunta: por que o pastor fala tanto? Por que dá tanto contexto? Por que citar outros autores? Por que a EBD está tão profunda assim? Eu não estou entendendo nada. Ei, presta atenção. A gente está se preparando para crises que estão por vir. Quando a crise chegar, e ela chega em crentes e não crentes, e quando eles lá fora baterem na sua porta pedindo a sua ajuda, talvez nesse momento não dá para chamar o pastor, não dá para chamar o diácono,
Não dá para chamar o seminarista. Nesse momento é você que vai resolver. Eu já escutei testemunho aqui de dentro. Uma pessoa falou para mim assim, olha, pastor, essa semana me fizeram uma pergunta. Que bom que eu estava na EBD. E eu respondi exatamente o que o senhor falou na EBD. Resolveu o problema. Você está entendendo, irmão? É isso que nós precisamos. Se você não tem conteúdo para dar, se você não conhece nem a vegetação local, sabe o que vai acontecer com o seu cozinhado? Morte. Morte na panela. Bom, para ambos, veja, para fecharmos o ponto. Morte na panela. Quando a crise bater, você vai reunir toda a sua boa vontade, vai colocar um pouquinho da sua boa intenção, você vai salpicar os versículos da caixinha de promessa, que você sabe decorado, com pitadas de orgulho intelectual, e infelizmente, você vai fazer um ensopado, que além de não alimentar ninguém, vai matar pessoas. Terceiro e último lugar, para fecharmos hoje, esse é o terceiro e último conselho. Não podemos nos esquecer do trigo de Deus, que transformou a morte em vida. Ah, irmãos, aqui está o ponto alto, a coisa mais importante. Como eu fico maravilhado em ver Jesus em todos esses textos. Desde o milagre do azeite da viúva, a gente viu Cristo. E aqui não tem como olhar para esse texto e não ver Cristo. Lembra que eu falei da farinha? Por que a farinha, irmãos? Não tem poder medicinal, poder curativo, não tem nada disso. Mas a farinha, irmãos, é a base do pão. O trigo moído de Deus, Jesus Cristo. E veja que símbolo poderoso. Primeiro, o panelão aqui, venenoso, onde todo mundo está gritando, morte, morte. E ao invés de jogar a panela fora, o que ele faz? Ele joga a farinha dentro. É a mesma coisa com a gente. Estávamos num mundo de trevas. Essa é a mensagem do Natal, Isaías capítulo 6. Aqueles que viviam em trevas, raiou grande luz. Ao invés de nos matar, ao invés de nos destruir, ao invés de jogar a sopa fora, o que ele fez? Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Literalmente, Jesus vai transformar morte em vida. Em João 6,33, o próprio Cristo disse, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E aqui tem outro simbolismo poderoso, em Cristo. Veja que interessante. Se a farinha representa Jesus, e se Jesus transforma a morte em vida, e se o ensopado, o alimento, não foi jogado fora, mas foi purificado, sabe o que significa, irmãos, isso? É que a maioria das heresias que a gente ouve hoje, em 2000 anos de história da igreja, a maioria delas são bíblicas. Tem pontos de verdade, anunciam coisas interessantes, chamam a nossa atenção, são inteligentes, tem até pitadas de doutrinas bíblicas, mas é veneno que produz morte. Sabe por quê? Porque se você tem Bíblia sem Jesus, é veneno. Pregação sem Jesus, morte. EBD sem Cristo, não adianta. Igreja sem Cristo, cristianismo sem Cristo, pregação sem Cristo, púlpito sem Cristo, profetas sem Cristo. Sabe o que é? Morte na panela. Bom, estamos no Natal, véspera de Natal. Eu preguei semana passada, não vou ficar repetindo, mas aquilo que disse é muito verdade, inclusive para os nossos lares. Ei, lembre-se disso, transformar crise em oportunidades. Ah, pastor, mas a minha família é barulhenta. Ah, mas vai estar todo mundo reunido. Ah, mas eu não tenho espaço. Ei, cria o espaço, cria a oportunidade, com sabedoria. Você tem que sentir no seu coração uma repulsa, a náusea que esses homens sentiram, que você sinta hoje. Se tiver todo mundo reunido em volta do Chester, mas se Jesus estiver do lado de fora, está todo mundo feliz, tem muita comida, eu já disse aqui que comida alegra a gente, né? Está todo mundo alegre, mas é um Natal sem Cristo. Ah, irmãos, como eu queria tirar toda aquela mesa assim, ó, e não deixar absolutamente nada, para que Cristo fosse o centro da nossa reunião.
da nossa celebração. Quantos natais a gente já passou sem Cristo ali? Pior ainda, irmãos, quantos cultos estão acontecendo nesse momento sem Cristo? Tem um palhaço no púlpito, animador de palco, de plateia. As pessoas estão alegres, mas Cristo não foi pregado. Sabe o que é isso? Morte. Escute essa lista rapidinho. Lei sem Jesus é legalismo. Graça sem Jesus é libertinagem. Milagre sem Jesus é bruxaria. Prosperidade sem Jesus é triunfalismo. Serviço sem Jesus é ativismo. Culto sem Jesus é ritualismo. Pregação sem Jesus é raquitismo espiritual. Eu encerro dizendo para você que você pode até se alimentar. Você pode até sentir aquela sensação de satisfação. Ah, eu saí da igreja hoje pulando, saltitando. Mas sabe o que é isso? Isso é como almoçar miojo e jantar salgadinho. Não sustenta, não tem força, não fortalece, não consola, não exorta, não vai te fazer crescer. Pregação sem Jesus é raquitismo espiritual. Em suma, sem o pão da vida, matamos e morremos de fome. Olha o pedido do povo em João 6 para a gente fechar. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Mas lembra? Jesus sabia que tipo de pão eles buscavam. Que não era o pão da vida, mas era o pão que perece. Por isso a resposta de Cristo é: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aí eu encerro dizendo: sem Jesus não tem pão, sem Jesus não tem milagre, sem Jesus não tem vida. Só Ele pode transformar a morte em vida. Amém? Vamos a Deus em oração. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. E como é sério, Senhor, como é triste o contexto que vivemos hoje. Há muitos lugares, Senhor, onde está sendo servido alimento, mas o alimento é perigoso, é venenoso. Em muitos casos, Senhor, tem matado pessoas espiritualmente. Como nós choramos, Senhor, pelo contexto que vivemos. Temos muitas igrejas, mas poucos crentes. Temos muitas pessoas que se dizem cristãos, mas temos poucos convertidos. Como é triste, Senhor, o nosso contexto. Pior do que o de Israel. Porque se nesse período estavam inventando formas de adoração, hoje, Senhor, há muitas pessoas que simplesmente nem lembram mais do Senhor. Não adoram mais o Senhor, não servem mais o Senhor. Que já passaram aqui por dentro, já foram membro de alguma igreja, mas hoje estão entristecidas, cabisbaixas, até um pouco revoltadas com a igreja. Se sentiram enganadas, usurpadas, e não querem nada mais que ver com a igreja. E a culpa é nossa, Senhor. Porque no momento em que fomos chamados para o exercício profético, para pregar a palavra, para solucionar crises, infelizmente produzimos tragédia. Por falta de conhecimento, por causa da ignorância, por causa do desleixo, por causa da preguiça, Senhor. Mas que nessa manhã isso seja mudado, Deus. Que aqui dentro, Senhor, irmãos e irmãs, que em sua maioria buscam o conhecimento da palavra, buscam, Senhor, o entendimento da palavra, e mais do que conhecimento intelectual, relacional, Senhor, que querem estar perto de Ti, porque o conhecimento verdadeiro aproxima de Ti, que querem sentir no coração o peito queimar, à medida que vão conhecendo a Tua palavra, Senhor. E são essas pessoas que o Senhor vai usar com o que elas têm. Talvez tenham pouco conhecimento, talvez tenham pouca fé, mas isso será suficiente, porque o que faz não sou eu, é a Tua graça que faz o milagre. Somos canais da provisão, somos canais da solução, somos canais da cura. Então usa-nos, Senhor, para curar pessoas. Usa-nos, Senhor, para transformar a morte que está lá fora em vida. Usa-nos, Senhor, para transformar crise em oportunidade. Que a Tua palavra seja pregada. Estamos no fim do ano. Quanta coisa deixamos de fazer. Mas que isso seja um alerta para nós, Senhor.
que com o ano iniciando agora, que possamos nos lembrar, Pai, que precisamos buscar o Senhor, que precisamos nos voltar para o Senhor, que não podemos perder nenhuma oportunidade de conhecermos mais a Ti, para que possamos, Senhor, ser agentes da vida, agentes do pão, agentes do alimento. Usa-nos, Senhor, para transformar as pessoas ao nosso redor e glorificar o Teu nome. E hoje, Senhor, em nossa ceia de Natal, que o Senhor seja o centro, que não falte nada, Senhor, a decoração, a família, a mesa farta, a alegria no rosto, mas que sobre tudo isso não falte o Senhor, que o Senhor esteja presente ali, e onde houver um homem ou uma mulher de Deus, que ela não precise clamar a outro homem de Deus, mas que essa pessoa se posicione naquele lugar e que diga assim: vamos nos lembrar daquele que é a razão por que estamos reunidos aqui, e que o Senhor seja glorificado nessa data tão significativa que celebra o nascimento do Senhor. Nasceu o Redentor, por isso estamos alegres. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.